Olá pessoal, então nossa aula hoje é sobre espectro discreto de autovalores, né? A gente viu na aula passada que um observador físico, né, ele é um operador necessariamente hermitiano, né, e que é possível, né, sempre encontrar, né, um espectro, né, de autovalores com respeito a cada um dos seus autovetores. Então, em geral, você tem um operador O qualquer, né, em que você pode construir aqui um conjunto de funções, que eu vou chamar aqui de alfa e de x, por exemplo, né, onde esses alfa e são chamados, né, autovalores, né, e os meus psi de alfa i são chamados de autovetores. Então, esses caras aqui são os autovalores, tá bom? E essas funções aqui, psi de alfa i, né, são os autovetores, certo? De forma geral, o que a gente mostrou, na verdade, foi que um determinado operador O, atuando num estado que a gente chamou aqui de psi de gama, né? Se você está lembrado na aula passada, esse aqui te dava um lambda gama, né? Psi de gama. Só que agora a gente vai trabalhar um caso onde esse espectro, né, de autovalores é um espectro discreto, né? Um exemplo claro do que eu estou falando aqui com vocês foi quando a gente estudou, por exemplo, né, a partícula livre, né, ou então a partícula, né, confinada, né, livre, mas confinada, né, digamos assim, dentro de um poço infinito. Nessa situação, né, o nosso operador hamiltoniano aqui, o H, ele era simplesmente P2 sobre 2m, né, que é basicamente menos H cortado sobre 2 sobre 2m, a derivada segunda, né, com relação a x. Tá? E a derivada segunda, o p quadrado, né, você consegue mostrar que ele é um operador hermitiano. Eu mostrei aqui com vocês na aula passada que P, né, é igual ao seu P hermitiano ali junto, né? Então, consequentemente, se P já é hermitiano, tá bom? P2 também é hermitiano. Então, esse cara aqui é igual ao P2, né, a da H. Esse aqui também é hermitiano. Tá bom? Consequentemente, o nosso operador H também é hermitiano. E daí, se ele é um operador hermitiano, eu posso encontrar aqui um espectro, né, de autovalores de autovetores para o meu H, né, da partícula confinada no poço infinito. E a gente já fez isso daí, né? A gente encontrou, por exemplo, que o H, tá certo? Atuando aqui numa função de onda psi de n de x, né, me dava uma energia em psi de n. Tá bom? Onde esses meus psi de n, né, que são os chamados autovetores, a gente mostrou explicitamente nessa conta aqui que esses autovetores normalizados, eles eram raiz de 2 sobre A, onde se A aqui é a largura do poço, né, seno de n e x sobre A. E os autovalores, né, que são as energias, né, são chamados autovalores, a gente mostrou que eles eram, né, cortado quadrado, π quadrado, n quadrado sobre 2 n a ao quadrado. Tudo bem? Então aí você tem um espectro, né, discreto. Esse espectro aqui, é bom enfatizar, é discreto. Por quê? Por que eu estou dizendo que ele é discreto? Porque os autovalores, eles são sequenciados, né? Você tem n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4 e assim sucessivamente, né? Por exemplo, um n igual a 1,7 não é permitido, né? Se o n igual a 1,7 não é permitido nessa situação,
A energia também com o N 1,7, ela também não é permitida, tá certo? Isso faz com que, no final das contas, o seu espectro de energia seja, né, como a gente já fez aqui várias vezes, um N quadrado que multiplica a primeira energia, né? Quando a gente tem isso, a gente está diante de um espectro de energia discreto. Então, os nossos autoestados, né, os nossos autovetores, eles são discretos, tá bom? E aí, as energias que a gente tem, né, o E1, por exemplo, né, a segunda energia seria 4 vezes o E1, a terceira energia seria 9 vezes o E1, a quarta energia seria 16 vezes o E1, e assim sucessivamente. Como eu falei, né, uma energia, por exemplo, de 5 E1, né, ela não é permitida, né? Uma energia também nessa situação aqui, uma energia de 2,5 E1, ela também não é permitida. Por quê? Porque o espectro é discreto, existem os valores aqui corretos. Aqui é N igual a 1, aqui é N igual a 2, são números inteiros. Tá bom? Então, nessas situações, a gente consegue estipular alguns teoremas importantes, né? Então, eu vou começar a enumerar aqui os teoremas importantes. O primeiro deles, né, vou chamar aqui de primeiro teorema, quando a gente está diante de um conjunto de espectro discreto para um operador hermitiano, né, é que todo operador hermitiano, não necessariamente a energia, né, mas todo operador hermitiano, os seus autovalores são reais. Tá bom? A gente até já acabou usando na aula passada, no meu caminho, essa ideia aí, mas eu vou mostrar aqui de forma explícita que se você tem uma relação de autovalor e autovetor para um determinado operador O, né, e ele sendo hermitiano, significa que o O, a adaga, é igual a ele mesmo, né? Então, digamos que esse operador O, você encontra aqui um estado que eu vou chamar aqui de αi, né, para simbolizar o meu autovetor, αi ket, né, alfa i, né? Por que eu estou escrevendo assim? Para sintetizar um pouquinho a anotação, mas basicamente esse meu ket αi é como se fosse uma função de onda psi de αi x. E pode ser um psi de n. Eu só estou aqui deixando de forma mais genérica essa minha expressão, né? O que seriam os seus autovalores, né? Como é que eu posso mostrar que esse rapaz aqui ele é real sem necessariamente esse operador aqui ser um observável físico, né? Então não é uma condição necessária ser observável físico. Bom, então digamos que essa relação entre os operadores sejam de autovalor e autovetor. O que eu vou fazer agora? Eu vou calcular aqui, né? Vou pegar essa atuação desse operador sobre esse ket αi, né, e vou multiplicar, né, pelo próprio αi, construindo aqui uma espécie de valor esperado, né? Não necessariamente esse O precisa ser um observável físico, tá bom? Então, por exemplo, o valor esperado de O, né, nesse estado aí que eu chamei de αi, ele vai ser, né, o meu αi, né, que multiplica O atuando aqui em αi. Tudo bem? Perceba que no momento que eu faço isso aqui é equivalente, né, a αi, tá bom? αi vezes αi. Bom? E digamos que eu não sei nada ainda acerca da ortonormalidade desses caras aqui, né? Eu vou deixar aqui em aberto e a gente vai fazer a continha. Eu vou mostrar para vocês que todo operador hermitiano conduz, né, a autovalores reais, né? Mesmo não necessariamente sendo um observador físico, e mesmo que esses caras aqui não necessariamente sejam, né, ortogonais ou normalizados, tá bom? Se for normalizados, né, aí esse aqui fica 1 e o valor esperado é simplesmente o meu αi, mas ainda assim não garante que ele é real, tá bom?
que seria o complexo conjugado desse rapaz aqui? Né? Então vamos pegar aqui agora o valor esperado do O, né, no mesmo estado do alfa-I, só que eu vou tomar o complexo conjugado. Na nossa linguagem aqui vai ser o produto de alfa-I, O atuando aqui no alfa-I, né, complexo conjugado, que obviamente, né, vai ser o quê? Vai ser alfa I estrela, né, vezes alfa-I estrela. Tudo bem? Então, de um lado a gente tem aqui o nosso valor esperado do operador O, e daqui a gente tem o conjugado, né, do valor esperado do O. Tá certo? Não necessariamente esses caras são iguais. Mas percebe o seguinte, alguma coisa aqui já é igual. Por exemplo, esse produto aqui, que é um produto interno de um vetor com ele mesmo, né, isso aqui, né, é um valor necessariamente real. Tá bom? Por quê? Porque isso aqui é a própria definição, né, de norma. Né? Se você tiver lembrado, como a gente fez nas aulas anteriores, a norma de um vetor, por exemplo, alfa-i, né, de um vetor, vai ser a raiz quadrada, né, do produto alfa-i vezes alfa-i. Tudo bem? Essa seria, né, a definição de norma. Então é muito importante que esse cara aqui seja um valor real e positivo para que eu possa tirar a raiz quadrada. Né? Então, né, como a gente tem a definição de norma, perceba que alfa-i é igual a alfa-i estrela. Porque como se eu estivesse invertendo aqui o produto interno, acaba dando a mesma coisa, né? Então é real. Bom, mas e quanto ao alto valor? Né? Então vamos olhar para cá para essa expressão. Né? O que seria, né, de forma bem arbitrária, o que seria esse rapaz aqui? Né? Então aqui como é que fica? Então o conjugado do valor esperado, né? O que você tem aqui? Perceba que quando eu for tirar o conjugado desse rapaz aqui, né, vai ser a inversão, né, dessa expressão aqui. Então, obviamente, né, isso aqui, complexo conjugado, vai ser o quê? Vai ser O atuando aqui no alfa-i, né, com esse outro alfa-i do outro lado, porque aqui eu estou invertendo. Né? Então, o que é essa expressão aqui? Perceba que, do jeito que eu estou escrevendo aqui, isso aqui significa que eu vou primeiro, né, atuar o operador aqui no meu estado, por exemplo, alfa-i de x, né, depois colocar o complexo sobre ele. Isso aqui é equivalente, né, ao meu ket O, né, atuando aqui alfa-i. Bom, estou escrevendo assim. Né, que a gente já viu, né, que é equivalente ao quê? Ao meu ket alfa-i, né, com o hermitiano adjunto. Tá certo? Então, para concluir aqui, ó, o nosso conjugado no valor esperado de alfa-i, isso aqui é igual a alfa-i O hermitiano adjunto vezes alfa-i. Né? Que, pelo que a gente já encontrou aqui, é alfa-i estrela e produto interno de alfa-i com alfa-i, que é, né, real. Tá bom? Então, trazendo esse cara daqui, bom, para cá, como real. Ora, mas, anteriormente, a gente mostrou que o valor esperado dele, sem ser real, né, que é esse cara aqui, ele é igual a alfa-i que multiplica, né, sem ser o complexo, aliás, né, alfa-i vezes o produto interno, ou seja, o meu valor esperado O alfa-i já era igual a alfa-i, produto interno, alfa-i. E agora eu estou descobrindo que, né, ket alfa-i com o hermitiano adjunto com o alfa-i, né, é igual a alfa-i estrela vezes alfa-i. Né? Como? Aí perceba, como
O é igual a O adaga, essas duas expressões são iguais, ou seja, αi, produto interno, αi, αi, é igual a αi estrela, αi. Perceba que eu não precisei usar a ortogonalidade dos meus autovetores, nem a ortonormalidade deles. Então eu cancelo esse produto aqui com esse produto, né? E eu chego à conclusão de que αi é igual a αi estrela, ou seja, é real. Né? Então, só reforça que o operador hermitiano, sem necessariamente ser observado físico, tem autovalores reais. Tá bom? E outra coisa, isso aqui não precisa nem, na verdade, ser de espectro discreto. É um teorema geral que vale tanto para estados discretos como estados contínuos, como a gente vai ver posteriormente. Tudo bem? Então, esse aqui foi o nosso primeiro teorema. O operador hermitiano possui autovalores, né, reais. Tudo bem? Bom, vamos agora ao segundo teorema. O segundo teorema diz o seguinte, né? Autofunções ou autoestados ortogonais, né, são produzidos por autovalores distintos. O que eu estou querendo dizer com isso? Que se os autovalores que eu tenho aqui na minha relação de autovalor e autovetor do O, né, atuando aqui nesse αi com essa relação de autovalor e autovetor, né, se, né, αi, tá bom, for não degenerado, né, se não for degenerado, tá bom? Então, o produto interno de αi com o αj, né, ele é igual a delta de j. Né? Ou seja, é zero, por exemplo, né? Ele é zero. Delta de j não, ele é zero, né? Zero para i diferente de j, porque nada não precisa ser normalizado, né? Então, se o αi for não degenerado, isso significa que só tem um único valor para cada índice, né? Aqui é um exemplo, ó. Lá em cima, quando a gente discutiu aqui o poço infinito, né? Perceba que os autovalores, que são as energias E1, né? 4 E1, 9 E1, 16 E1, né? Existe uma única energia para cada função de onda. O que significa degenerescência na mecânica quântica? O que eu quero dizer com degenerescência? Degenerescência, né, significa que você tem o mesmo, né, autovalor, né, para dois estados distintos. 2 ou 3 estados distintos. Ou mais. Né? Então, por exemplo, se eu tiver aqui um determinado autovalor α1, né, e esse autovalor α1 seja para dois tipos de funções, por exemplo, o psi de 1, vou chamar aqui de psi1A e psi1B, né, eu tenho dois estados distintos, né, para o mesmo autovalor. Né? Então, a degenerescência desse autovalor aqui, do autovalor α1, ela é 2. Por quê? Porque eu tenho dois estados distintos para o mesmo autovalor. Tudo bem? É como se eu tivesse, por exemplo, dois estados distintos para a mesma energia. Isso é possível, isso acontece na mecânica quântica. Né? O que o teorema aqui vai dizer é o seguinte: se os estados, os autovalores forem distintos entre si, ou seja, se o espectro de autovalores não for degenerado, se cada autovalor possui um único estado, esses estados são ortogonais. Isso significa que, em geral, estados, né, que possuem o mesmo autovalor não necessariamente são ortogonais entre si. Né? Como é que a gente vai mostrar essa relaçãozinha aí para ficar mais claro? Né?
Vamos lá. O que acontece? A gente vai pegar aqui a relação de alto valor e alto vetor, né? Que é O atuando aqui no alfa I, bom, multiplicado aqui por alfa I com alfa I. Né? E eu vou multiplicar agora de um lado e do outro, fazer aqui a espécie, né, do truque de Fourier, ou seja, multiplicar pelo Bra alfa J. Bom, quando eu multiplicar pelo Bra alfa J, vai ficar assim, ó, alfa J, operador O, né, atuando aqui no meu alfa I, aí vai ficar alfa I, produto interno, alfa J, alfa I. Tudo bem? Ora, mas como o meu, esse rapaz aqui, ele é, né, hermitiano, eu vou considerar que o operador aqui é hermitiano agora, né, o que acontece? Ora, se esse rapaz aqui ele é hermitiano, o que vai acontecer com o meu operador O? Perceba aqui, ó, se O for igual ao O, né, hermitiano adjunto, né, ou seja, se ele for realmente um operador hermitiano, né, eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso dizer que essa expressão de cima aqui é alfa J, né, operador O adaga, com o alfa I aqui do lado, meu alto valor alfa I, alfa J, alfa I. Tudo bem? Ora, mas aí essa relaçãozinha aqui, ela é interessante, por quê? Porque ela está definida, né, no espaço dual. Né? Então, quem é esse cara aqui? Como é que a gente pode entender esse rapaz aqui? Se você lembrar lá da expressão de alto valor e alto vetor, a gente tem alfa, vou fazer com J aqui agora, J igual a alfa J, alfa J. Como é que fica no espaço dual? O correspondente dual dele. Né? Vai ficar assim, ó, alfa J, hermitiano adjunto, né? Igual a alfa J estrela vezes o Bra alfa J. Então, na verdade, isso que eu estou escrevendo aqui em cima, ele é exatamente isso aqui que está escrito aqui embaixo. Né? Ou seja, alfa J, O, hermitiano adjunto, alfa I, né, é igual a alfa I, produto interno entre um alfa J e um alfa I. Né? Isso aqui é equivalente ao quê? Ao meu alfa J estrela, né? Alfa J, alfa I. E aqui a gente tem alfa I, alfa J, alfa I. Né? Ora, mas para operadores hermitianos, os meus autovalores são reais. Né? Então, como O é igual ao O hermitiano adjunto, alfa J estrela é igual a alfa J, com o primeiro teorema. Então essa relação fica assim, alfa J, fica o produto interno aqui, alfa J, alfa I, igual a alfa I, alfa J, alfa I. Né? Posso passar para o outro lado, vai ficar assim, alfa J menos alfa I, né? Que multiplica o produto interno aqui de alfa J, alfa I, igual a zero. Aqui é onde a gente tem que olhar essa relação aqui de uma forma mais cuidadosa. Né? Ora, aqui é I, né? Coloquei um aqui, mas aqui é I. Bom, o que você está vendo aí? Você está vendo o seguinte, ó. Se os autovalores forem distintos para um determinado índice, ou seja, se alfa I for diferente de alfa J para I diferente de J, né? Se esses caras aqui forem distintos, essa diferença aqui é diferente de zero. Então, a diferença aqui de alto valor entre o I e o J, né, que eu posso chamar aqui de alfa J menos alfa I, isso aqui é diferente de zero.
Então, nessa situação, o produto αj, αi, né, é igual a zero, tá bom? Para I diferente de J. Tá bom? Agora, se alfa I for igual a alfa J para I igual a J, por exemplo, né, o que acontece aqui? A diferença, né, de delta e J vai ser zero. Então, se você olhar para essa expressãozinha aqui, ó, 0 vezes alguma coisa, né, igual a zero. Então, significa que αj, αi pode ser qualquer valor. Tá bom? Inclusive 1. Né? Para I igual a J, esse cara aqui pode ser igual a 1. E I pode ser igual a 1, desde que seja normalizado. Né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que perceba que se o espectro for diferente para cada índice, né, se você tiver diferentes índices aqui, né, se esse cara for diferente de 0, né, aqui é um espectro não degenerado. Bom, conclusão de que eles são ortogonais. Então, fica provado que para autovalores distintos, né? Ou seja, αi diferente de αj, né? Os estados ou os autoestados, né, correspondentes são ortogonais. Bom, são ortogonais. Então fica provado aqui o segundo teorema, né, de que autofunções ortogonais são produzidas por autovalores distintos. Né? Agora, digamos que você tenha degenerescência. Né? Se nós tivermos um espectro degenerado, será que é possível ainda construir, né, um conjunto de funções ortogonais, né, mesmo que o conjunto de autofunções não seja, né, necessariamente ortogonal, né? Se os autovalores forem idênticos para um conjunto de funções, será que é possível ainda construir, né, estados, né, ou autoestados ortogonais? Né? Isso acontece bastante na mecânica quântica, tá certo? Digamos que você tenha um determinado, então vou só dar uma pausa aqui. Digamos que você tenha um determinado operador A, né, e a sua função de onda seja escrita por dois parâmetros, por exemplo, um certo m e um certo i, tá certo? E aí, como função de x, você tem uma energia, ou pode ser um outro valor qualquer, m, só que existem vários estados i, né? Digamos que existam 3, só para fazer um exemplo aqui, né? Ou seja, exista aqui um operador A atuando na função psi de m1, que me dá um valor EM psi de M1 de x. Né? Existe o mesmo operador A atuando na função diferente, psi de M2, mas me dá o mesmo alto valor. Né? E existe um operador A atuando aqui no M3, que me dá o mesmo alto valor. Né? E, obviamente, que essas funções são distintas entre si. Tá bom? Então, digamos que elas são distintas entre si, mas, mesmo assim, os autovalores são os mesmos. Será que existe alguma forma da gente criar, né, uma base completa aí, um conjunto de autofunções que sejam, né, ortogonais entre si, mesmo que não necessariamente, como nesse caso aqui, o produto, né, interno psi de m i, né, com psi de mj, né, para i diferente de j, seja diferente de zero, tá bom? Para i diferente de j, será que é possível criar uma ortogonalidade dessas funções? Ou seja, será que é possível encontrar
por exemplo, uma combinação linear de psi de M1, psi de M2, psi de M3, que seja ortogonal, né? Mesmo tendo esse espectro aí degenerado, né? A resposta é sim. Na álgebra linear existe um procedimento chamado de ortogonalização de Gram-Schmidt, né? Que permite, né, que você possa construir, né, uma base, né, de vetores ortogonais, mesmo, né, tendo em suas mãos um conjunto não ortogonal, né? Esse procedimento ele é muito conhecido na geometria analítica quando você tem um conjunto de vetores, por exemplo, no R3, né, que formam uma base no espaço, mas eles não são ortogonais entre si, mas geram o espaço, conseguem formar o espaço na qual a gente está descrevendo todos os vetores, né? Então, é possível construir a partir desta base uma combinação linear delas que seja ortogonal entre si. E isso acontece na mecânica quântica. Em geral, a gente tem soluções da equação de Schrödinger, principalmente nos casos bidimensional e tridimensional da equação de Schrödinger, onde os estados, né, eles são as soluções da equação de Schrödinger, mas possuem autovalores, né, distintos, né? E aí são iguais, ou seja, são degenerados, né? E é interessante você construir combinações lineares desses estados aí que sejam ortogonais. Eu vou mostrar para vocês que existe um procedimento chamado ortogonalização de Gram-Schmidt. Então, esse procedimento é ortogonalização de Gram-Schmidt. Né? O que consiste essa ortogonalização de Gram-Schmidt? Consiste em você ter um espectro aqui de autofunções, psi2, alfa 2 no caso, alfa 3, né? E assim sucessivamente, onde o produto interno do psi do alfa i com o alfa j, né, ele é diferente de zero, ou seja, não é ortogonal. E eu quero encontrar um procedimento para transformar isso daqui, né, num espectro, chamar aqui de beta 1, beta 2 e beta 3, onde os produtos internos entre o beta i e o beta j seja, né, de fato o delta de pronto. Ou seja, eu posso até que normalizar. Não necessariamente esses caras precisam ser normalizados. Se for normalizado, a gente vai ver que fica mais fácil. Mas esses caras não necessariamente, né, precisa ser normalizado. Você pode ter até um conjunto aqui não normalizado. Bom, isso como é que pode isso daí, professor? Se você lembrar lá do R3, né, do nosso R3, o que a gente tinha? Qualquer combinação de vetores, por exemplo, A, B e C, né, se você tiver lembrado disso daí, em que o produto misto entre eles, né, ou seja, o produto escalar do B com C, né, isso aqui seria a definição do volume, né, se você tiver lembrado lá de geometria analítica, isso aqui é o volume do paralelepípedo, né? Entre eles. Se esse produto misto for diferente de zero, né, A, B e C formam uma base. Tá bom? Só que não necessariamente eles são ortogonais entre si. Bom, isso aqui não obrigatoriamente é ortogonal. Que é a mesma coisa, existe um procedimento para um conjunto de vetores não normalizado, não ortogonal, mas que formam a base do seu espaço para que eles sejam ortonormais. Esse procedimento é chamado de ortogonalização de Gram-Schmidt. Né? Como é que funciona? A primeira coisa que você faz é dizer que o primeiro vetor do seu novo espaço, né, da sua nova base, ele é o vetor antigo alfa 1, por exemplo, dividido pela sua norma. Tá certo? Então isso aqui basicamente é
você está com um vetor aqui, digamos, alfa i, alfa 1, e você encontra aqui o vetor, né, beta 1, né, onde ele é agora normalizado. Por definição, isso aqui vai ser alfa 1 dividido pela norma, ou seja, raiz quadrada de alfa 1. Alfa 1. Tudo bem? Como é que a gente faz agora? Então, digamos que você tenha um segundo vetor aqui, alfa 2, que não necessariamente é ortogonal a alfa 1, mas eu quero encontrar uma combinação linear de alfa 1 e alfa 2 que seja ortogonal a B1. Então, eu vou procurar uma combinação linear aqui, de tal forma que beta 2 seja ortogonal a beta 1. Será que é possível? Né? Será que é possível a gente dizer que isso aqui é uma combinação linear C1 alfa 1 mais C2 alfa 2, de tal forma que seja ortogonal a beta 1? Né? Então, como é que a gente pode construir isso daí? Perceba aqui o seguinte, ó, que, então eu quero que beta 2 seja uma combinação linear de alfa 1 com alfa 2, né? E eu quero que beta 1 seja ortogonal, certo? A beta 2. Né? Mas quem é o beta 1? É esse rapaz aqui normalizado. Como é que fica essa brincadeira aqui? Ó? Vai ficar assim, alfa 1 dividido pela raiz de alfa 1 com alfa 1, que multiplica agora o nosso beta 2, que é C1 alfa 1 mais C2 alfa 2. Eu quero que isso aqui seja igual a 0. Né? Quando eu fizer isso aqui ser igual a 0, o que pode acontecer? Vai ficar C1 alfa 1 alfa 1 dividido por raiz de alfa 1 né? Mais C2 alfa 1 alfa 2, né? Dividido por raiz de alfa 1 alfa 1. Isso aqui tem que ser igual a 0, portanto, a gente pode tirar daqui que C1, por exemplo, né, é menos o C2 alfa 1 alfa 2 que divide, né, alfa 1 alfa 1. Se os estados originais forem normalizados, melhor ainda. Esse cara aqui passa a ser 1 e o restante fica só isso daqui. Né? Ou seja, o meu beta 2 eu já consigo construí-lo, né, como sendo C1, que vai ser menos o C2 alfa 1 alfa 2 dividido por alfa 1 alfa 1. Tudo bem? Que multiplica o meu ket alfa 1 mais C2 ket alfa 2. Certo? Ou seja, o meu beta 2 ele é C2, né, que multiplica o alfa 2 menos a alfa 1 alfa 2 com ket alfa 1, tudo isso dividido por alfa 1 alfa 1. Aqui, olha como interessante, essa construção aqui do meu beta 2, que agora eu garanto que é normalizado com o beta 1, né, que é ortogonal com o beta 1, ela é o vetor original, alfa 2, a menos aqui de uma constante agora que a gente vai procurar a normalização dela, né? Mas aqui também tem algo interessante, ó. Se eu dividir esse cara aqui, esse meu produto interno, alfa 1, que é a norma quadrada, como sendo uma raiz de alfa 1 que multiplica uma raiz de alfa 1, né? Se eu dividir isso aqui em 2, eu posso pegar aqui esse rapaz
juntamente com a norma, né? E esse rapaz aqui, juntamente com a norma dele, vai dizer que é o beta 1. Você vê que isso aqui é o beta 1. Aqui, ó. Tá aqui, ó. É o cat dividido pela norma dele. Então eu posso dizer que, na verdade, esse beta 2, né, só ajeitando aqui um pouquinho a expressão, vai ficar C2, o meu estado original alfa 2, menos, aí fica assim, ó, alfa 1 dividido pela raiz de alfa 1, que multiplica alfa 2, vezes, né, quem? Alfa 1, que multiplica a raiz de alfa 1 com 1. Sabe? Isso aqui é o beta 1, isso aqui é o beta 1, então fica assim, beta 2 igual a C2, alfa 2 menos beta 1, alfa 2, né, que multiplica beta. Pronto. Essa é a construção do nosso segundo vetor aqui, ortogonal. Então, isso indica que aqui já está garantido que beta 1, beta 2 é ortogonal a esse aqui é zero, ou seja, beta 1 é ortogonal a beta 2. Consegui construir esse primeiro vetor, tá bom? O que falta fazer é só normalizar. Eu vou mostrar aqui só como é que normaliza, né, para a gente encontrar o resultado final. Então, como beta 2, ele é C2, né, que multiplica o meu alfa 2, né, e aqui fica esse rapaz aqui, né, alfa 1, alfa 2, vezes o alfa 1 aqui, dividido por alfa 1, alfa 1, como é que vai ficar quando a gente normalizar? Né? Então, normalizando, o que a gente tem? Beta 2 com beta 2 tem que ser igual a 1, né? Ou seja, C2 estrela. Aí aqui vem o Bra alfa 2 menos, né, o Bra alfa 1. Esse cara aqui passa a ser o produto alfa 2, alfa 1, que é basicamente alfa 1, alfa 2 estrela. Né? Aqui é a norma, né? Então a norma é sempre real, então esse cara passa a ser simplesmente alfa 1, alfa 1, sem modificação na norma, que multiplica C2, né? Aí alfa 2 menos alfa 1, alfa 2, alfa 1, dividido por alfa 1, alfa 1. Tá bom? Como isso aqui tem que ser igual a 1, vai ficar assim, ó, C2 quadrado, módulo, vamos multiplicar aqui com calma, né? Alfa 2 com alfa 2. Esse cara aqui, com o primeiro, né, vai ficar menos C2, menos alfa 1 estrela com alfa 2, então vai ficar assim, módulo de alfa 1, alfa 2 ao quadrado, né, dividido por alfa 1, alfa 1. Né. Aí esse cara aqui, com esse outro aqui, é a mesma coisa, né, então vai ficar menos módulo de alfa 1, alfa 2 ao quadrado, dividido por alfa 1, alfa 1, né? E o último termo é alfa 1, alfa 2 também, só positivo, então fica mais alfa 1, alfa 2 quadrado, né? Dividido por alfa 1, não, aqui é ao quadrado, só que tem aqui ainda outro termo, alfa 1, alfa 1, né? Pronto. E aqui fica alfa 1 quadrado. Tudo bem? Olha, o que você está vendo aqui? Esse cara aqui cancela com um desses, né? E aí quando eu cancelar esse cara aqui, vai ficar o quadrado aqui positivo, o quadrado aqui negativo, então esse termo todo vai cancelar com esse termo todo aqui. Então, resumindo, o que a gente tem? C2 quadrado é alfa 2
menos produto interno dos estados originais 2 e 1. Né? E alfa 1. Alfa 1. Isso aqui é igual a... Ou seja, C2, módulo de C2, né? Você pode estender aqui para o próprio C2. Né? Você ajeitar aqui, chamando ele de real, para não ter complicação. Passa para lá, você pode multiplicar todo mundo por... aqui é 1, né? Esse cara aqui é 1. Você pode multiplicar todo mundo por alfa 1, certo? O que vai acontecer aqui? Se eu multiplicar todo mundo por alfa 1, né, vai ficar a raiz de a raiz quadrada de alfa 1, né? E aqui embaixo, né, alfa 2 menos vezes alfa 1 menos módulo de alfa 2. Certo? Essa é a nossa constante de normalização. Se você prestar atenção nessa constante de normalização, esse cara aqui embaixo, né, ele é importante para garantir que a minha constante pode ser normalizada, né, satisfaz a desigualdade de Schwartz, né, ou seja, alfa 2, né, alfa 1 tem que ser maior ou igual, né, pelo menos, né, para que não possa zerar, mas tem que ser pelo menos maior, né, porque o igual é só quando ele é igual a ele mesmo, né, tem que ser maior, tá bom? Vou colocar até maior aqui, que é a desigualdade de Schwartz, né, do que esse rapaz aqui. Porque senão a gente não consegue, né, normalizar esse vetor. Essa aqui é a desigualdade de Schwartz. Mais uma vez aqui, sendo importante. Certo? Bom, mas aí acaba aí a situação. Por exemplo, se a sua base original, né, se o alfa i, né, já foi igual a 1, né, mesmo não sendo ortogonal, mas se for normalizado, já fica uma conta mais interessante. Ó. Porque agora a gente consegue mostrar que o C2, né, é simplesmente 1 menos, aqui fica 1, esse rapaz aqui, que é o produto misto, né, que é chamado integral de overlap, né, integral de sobreposição. E o beta, que a gente encontrou, 2, né, é essa constante de normalização, alfa 2 menos beta 1, que multiplica beta 1 para 2. Para 1, né? Para 2, desculpa. Pronto. Tá? Pronto. A gente consegue encontrar aqui tanto a norma, né, como o vetor. Tá certo? E aí você repete esse procedimento. Porque agora, por exemplo, você pode dizer que o B3, por exemplo, né, se você quiser continuar nesse procedimento aí, você pode dizer que ele é uma combinação linear da mesma forma, né? Dizer que é uma combinação linear aqui C3 de quem? Você pode chamar isso aqui de C1, alfa 1, C2, alfa 2, mais um C3, alfa 3, e fazer com que esse B1 com B3 seja igual a 0, né? E o B2 com o B3 seja igual a 0. Mas já tem um procedimento que vai te levar a esses mesmos resultados. Qual é? Perceba que aqui, para eu construir o vetor B2, né, eu peguei o vetor A2, aqui, fiz a projeção do vetor A2 com o novo vetor B1, né, e subtrair do vetor A2. Então, na verdade, você pode mostrar que esse resultado aqui vai te conduzir à seguinte brincadeira.
o B3 vai ser, ou beta 3, né, vai ser uma constante normalização que você vai descobrir de C3 ainda, só que vai ficar o alfa 3, né, menos quem? Beta 1 vezes o produto interno com alfa 3, que multiplica beta 1, menos beta 2, que multiplica o alfa 3 interno com beta 2. Ou seja, você subtrai das projeções, né? Cada uma dessas brincadeiras aqui, ó, é a projeção do alfa 3 sobre o novo beta 1 e aqui a projeção do alfa 3 sobre o novo beta 2. Né? Esse procedimento, aí você depois encontra a constante de normalização. Esse procedimento, né, é chamado de procedimento de Gram-Schmidt. Muito comum em livros, né, de álgebra linear, por exemplo. Um exercício interessante, que eu não vou fazer com vocês aqui, mas vou deixar para vocês, né? Se você pegar o conjunto de funções do tipo 1, x, x2, x3 e assim vai, né? No intervalo de 1 menos 1 até 1, tá certo? Essas funções aqui não necessariamente são ortogonais desse intervalo, ou seja, se você pegar aqui a integral, né, por exemplo, de x, qualquer uma delas, né, m com xn no intervalo de menos 1 a 1, certo? Isso aqui é diferente de zero, como vocês sabem, tá bom? Ou seja, não é um conjunto ortogonal. Mas elas formam uma base para os polinômios, né? Isso aqui forma uma base para polinômios, como vocês já devem saber. Né? Nesse intervalo de menos 1 a 1. Se você aplicar o procedimento de Gram-Schmidt a essa base aqui, né, fazendo um conjunto aqui, chamando beta 1, beta 2, beta 3, você consegue transformar esse conjunto de monômios, né, x2, x3, x4, assim vai, você consegue transformar nos chamados polinômios de Legendre. P1 de x, P2, P3, e assim vai. Uma curiosidade aí interessante é que você consegue mostrar que esse conjunto de monômios x1, x, x2, x3 converge para os polinômios de Legendre. E a gente vai usar bastante aí esses polinômios de Legendre quando for falar do átomo de hidrogênio, né? Mas ele aparece também lá no eletromagnetismo, né? São um conjunto de funções, né, definidas aqui nesse intervalo, elas são ortogonais nesse intervalo aqui, que é basicamente um conjunto de polinômios uma combinação linear desses caras aqui. Você consegue mostrar que o procedimento de Gram-Schmidt nessa base aqui conduz aos famosos polinômios de Legendre. Um exercício aí bem interessante para quem quiser se aventurar aí um pouco na álgebra linear, tá certo? Então, era isso que eu queria deixar para vocês aqui hoje sobre o espectro discreto de valores, né? Basicamente são os dois teoremas importantíssimos para a gente, né? Que os autovalores de um operador hermitiano são reais, né? E que a base é ortogonal quando o espectro não é degenerado. Tá bom? Se o espectro for degenerado, aí nada garante, isso não garante que a base vai ser ortogonal, mas que você mesmo assim pode aplicar aí o procedimento de Gram-Schmidt, né, para encontrar uma base ortogonal a partir da base não ortogonal. Tá bom? Isso é um procedimento comum em álgebra linear e que serve também para a gente aqui em mecânica quântica. Certo? Então, até a próxima aula, pessoal. Até mais.